Então, vamos entrar nessa temática que é muito relevante aí no âmbito do processo penal, envolve a colheita das informações verbais aí de todos diretamente relacionados com a prática da infração penal, seja praticando, no caso do acusado, seja a vítima, seja aqueles que de algum modo tomaram conhecimento, direto ou indireto, que são as testemunhas, e algumas outras questões relacionadas a esse tipo de prova, dentre outras matérias aí que são importantes, como, por exemplo, o reconhecimento. Pois bem, interrogatório do acusado. Necessário se faz no interrogatório do acusado a presença de defensor, qualificado, evidentemente, seja o defensor público, seja o advogado. Regra geral, no interrogatório do acusado, nós observamos a realização dele por meio de videoconferência ou outra tecnologia em tempo real, sacramentada aí pelo órgão do Poder Judiciário, conforme o caso concreto, para prevenir risco à segurança pública, no caso do acusado que integre a organização criminosa ou possa fugir, dificuldade de comparecimento ou em caso de enfermidade, impedir a influência do réu no ânimo da vítima ou mesmo de testemunha. Então, é admissível cada vez mais, nós observamos que os instrumentos tecnicológicos são muito bem-vindos aí na prestação jurisdicional, e é o que está sendo estimulado pelo Conselho Nacional de Justiça, e aí o Código de Processo Penal também estabelece medidas nesse sentido no interrogatório do acusado, que é o principal meio que tem, por exemplo, do acusado, se eu quiser, exatamente de demonstrar aí a sua irresponsabilidade penal em relação à prática da infração penal, demonstrar a sua versão dos fatos, esse momento. É um momento de ouvir realmente as suas considerações, as suas ponderações, aquilo que ele queira se manifestar em sua defesa, ou mesmo confirmar a acusação, que é uma hipótese de confissão que a gente vai estar falando. Mas é isso, o interrogatório é exatamente um mecanismo técnico qualificado para se ouvir o acusado no âmbito do processo penal, que tem uma forma de ocorrer, uma forma de ser desenvolvida, que é o que a gente vai estar destacando. Pois bem, no caso do interrogatório, nós observamos, e em especial com base naquele princípio que nós pontuamos, que é o princípio que é o nemo tenetur si detegere, ou princípio da não autoincriminação, que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro. Ele tem o direito corroborado aí, textual, no artigo 186, de permanecer calado e de não responder a perguntas. No entanto, nesse particular, nós fazemos menção exatamente que a autoridade deve constar as perguntas. Consta as perguntas, né, que são feitas ao acusado, e aí indaga das perguntas para ele, ele pode ou se manter calado ou simplesmente dizer que eu quero fazer uso do meu direito de ficar calado. Pronto, beleza. Aí a cada pergunta lança essa resposta, que é a resposta do acusado, ou o silêncio do acusado, propriamente dito. Então, é uma situação também que deve ser mencionada nesse momento, que não deve ser considerado contra a sua defesa, o exercício do seu direito constitucional de ficar calado. Uma outra situação que deve ser observada é que o silêncio não gera confissão, e muito menos deve ser interpretado em seu prejuízo. Exatamente. Vamos dizer, se é um direito dele de não se autoincriminar, então não pode ter como consequência o seu prejuízo. O interrogatório, como eu falei, é um mecanismo formal de ouvir o acusado. Ele é desenvolvido no âmbito do processo penal em dois momentos. Em duas partes, de acordo com o artigo 187. Nós temos a primeira, que é sobre a pessoa do acusado, exatamente perguntando os seus dados, nome, endereço, a sua qualificação completa, envolvendo aí a filiação, envolvendo o local de nascimento, envolvendo a profissão que ele exerce, envolvendo o tipo de atividade econômica, no caso, né, que ele desenvolve, se estuda, se não estuda. Então, algumas situações relacionadas à condição do acusado,
que tenha importância dentro do âmbito do processo penal. Então, a primeira parte envolve a pessoa do acusado necessariamente. A segunda parte já é sobre os fatos. São as perguntas relacionadas à prática da infração penal como um todo, em todo o seu conjunto probatório, de acordo com as suas peculiaridades. Então, é uma situação envolvendo necessariamente a vinculação, essa segunda parte vincula o acusado à prática da infração ou não. Então, é sobre os fatos imputados na peça acusatória, que é a denúncia do Ministério Público, que é o limite fático a ser indagado aí do acusado. No caso de acusado surdo, nós observamos que as perguntas devem ser feitas por escrito e deve responder oralmente. No caso do mudo, as perguntas devem ser orais, respondendo ele por escrito. No caso do surdo-mudo, as perguntas e respostas por escrito. A observação que se faz nesses casos é que, caso não saiba ler ou escrever, intervirá intérprete sobre compromisso. A questão que eu coloco nesse ponto é exatamente uma experiência pessoal. Eu tenho um irmão, que ele é surdo, tenho uma cunhada que é surda também, é a esposa dele. E nesse particular, o que eu conheço realmente dessa relação familiar mais próxima, nós observamos exatamente que o estabelecido na norma processual é totalmente, não é parcialmente não, é totalmente incompatível com a realidade daquele que é surdo-mudo. Então, são situações essas que nós deveremos pontuar, porque a interpretação pode ser absolutamente diversa daquilo que está se indagando, daquilo que ele pode efetivamente responder, se ele souber escrever, se ele souber ler. Então, a interpretação, conforme o grau de surdez, de ser surdo e mudo, implica aí num prejuízo à busca da verdade, no prejuízo na interpretação, no esclarecimento daquilo que ele quer passar, em relação às indagações, se ele for acusado. Então, nós observamos uma situação diferenciada, que no âmbito do processo penal tem que ser observado não só pela autoridade policial, pelo membro do Ministério Público, pelo Poder Judiciário, a necessidade de que, aí eu faço uma recomendação em razão dessa experiência pessoal, que em todos os casos que envolva surdo-mudo, que se indique intérprete de Libras, intérprete que possa exatamente permitir a comunicação de sinais, e aí as respostas serem prontamente transferidas aí formalmente, se for o caso, ou gravadas. Então, aí sim nós poderíamos atingir o objetivo da norma processual principal, que é a busca da verdade real. Então, no contexto dessa particularidade, então nós observamos, e é o que entendo mais adequado, exatamente o que se indique, em todos os casos, o intérprete para fazer o papel de mediador ali, como se fosse um acusado que não fale a língua nacional. Mesma situação. Então, só que nesse caso, o profissional, que é o intérprete, ele tem que ter qualificação em Libras e linguagem de sinais. É o que é mais coerente com a garantia constitucional da dignidade da pessoa humana, com a garantia constitucional do acusado ser acusado efetivamente, ser considerado como tal, só a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, nós observamos essas premissas que são correlatas com os direitos aí dos portadores de necessidades especiais em relação à figura do surdo-mudo. Pois bem, no caso daquele que não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, deve ser consignado no termo. Então, essa é uma condição para esclarecer exatamente. Às vezes o acusado ele não assina, não sabe assinar, ou não pode. Eu já me deparei com uma situação de caso concreto, delegado ainda, que eu lavrei um auto de prisão em flagrante delito, que o acusado ele tinha praticado um furto, e aí ele retornou ao local porque encontrou um cofre
ele encontrou dinheiro no local, no apartamento, lá na cidade de Formosa, Goiás. E aí, com esse dinheiro, ele foi numa loja de material de construção, comprou picareta, para exatamente voltar lá na cena do crime e arrombar um cofre que ele viu. E aí, ele foi ao local, pegou o cofre e desceu esse cofre. Só que esse cofre é um cofre grande, eu não sei o peso de um cofre daquele, mas ele tentou virar o cofre, e como o cofre desceu muito rápido, porque ele tombou o cofre, no que desceu muito rápido, para não fazer muito barulho, ele tentou segurar com as mãos, e estraçalhou as mãos dele. E aí ele saiu correndo lá, conseguiu tirar as mãos, arrebentando a mão com tudo, e aí conseguiu socorro, e esse socorro levou ele para Brasília. E aí, quando nós tomamos conhecimento, por meio da vítima, que tão logo foi ao local, viu o rastro de sangue, viu aquela situação toda, acionou a polícia, determinei uma guarnição para acompanhar e fazer diligência a respeito dessa situação, e descobriu com muita facilidade que ele foi encaminhado para Brasília. Os nossos policiais foram a Brasília e acompanharam lá o desenvolvimento do tratamento dele. E aí demorou um pouco, mas no mesmo dia ele foi liberado, e aí ele foi liberado e recolhido diretamente, voltou lá para a delegacia para a gente lavrar o auto de prisão em flagrante delito. Então, nessa situação, as duas mãos dele estavam impossibilitadas de assinar, e aí eu coloquei no termo essa condição. E no caso do auto de prisão em flagrante delito, duas pessoas que acompanharam a leitura e confirmaram aí que ele não podia estar assinando. É a mesma situação. Só que em juízo é diferente, está perante o Poder Judiciário, que é quem vai decidir aquele caso concreto, ele consiga não ter termo aquela situação, e aí está resolvido. Uma outra observação que você faz em relação ao interrogatório é que ele pode ser realizado quantas vezes for necessário. Ao prudente arbítrio do órgão do Poder Judiciário, pode ser requerido pelas partes, então depende do caso concreto. Polícia faz perícia para investigar as causas do desabamento de prateleiras em supermercado no Maranhão. Aí esse tema aqui não tem a ver com interrogatório, mas tem a ver com a realização do levantamento técnico, que é perícia, e é isso. Está meio deslocado aí, mas reforça o que nós já falamos. Confissão, artigo 197 a 200 do CPP. O conceito de confissão é exatamente o acusado aceitar como verdade exatamente aquilo que foi lhe imputado na denúncia ou mesmo na queixa. Então, a confissão envolve exatamente situação assim. No entanto, a confissão ela pode ser parcial até. Ele pode até, em alguns casos, confessar a prática dos fatos que foram imputados na peça acusatória, mas, em contrapartida, ele pode argumentar que aqueles fatos foram praticados, sim, mas foram em hipóteses de excludente de antijuridicidade, como a legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito ou estado de necessidade. Ou mesmo algumas causas que excluem a culpabilidade do fato. Então, inexigibilidade de conduta diversa, inimputabilidade, por exemplo. Então, são situações que ele pode alegar mesmo confessando. Então, a confissão tem que ser entendida de acordo com o contexto, de acordo com o alcance. Pois bem, é um ato privativo do acusado, só confessa quem é acusado, efetivamente. Não tem valor absoluto, e a gente já falou anteriormente, inclusive numa situação do exame de corpo de delito indireto, que não pode ser convalidado por confissão, está textual lá no Código de Processo Penal. Então, a confissão já reforça a ideia de que confissão não tem valor absoluto, porque por algum motivo ele pode ter confessado com tortura, confessado por uma ameaça, confessado para tentar ajudar alguém, para resguardar outrem, com várias situações que poderiam ser sopesadas nesse contexto, e aí não deve ser considerado como valor absoluto. Então, o juiz deve exatamente o quê? Confrontar a confissão com as demais provas do processo. Essa é a principal conclusão que nós chegamos em relação a isso. No entanto, nós falamos que, conforme a confissão, ela é divisível e retratável, ou seja, o acusado ele pode confessar no primeiro momento, mas depois ele pode simplesmente falar que o que ele disse lá foi por emoção, ou ele desdizer-se, a qualquer momento ele pode se retratar. Essa que é
Essa é a conclusão que nós temos. E, ao mesmo tempo, aquele que não confessou no início, ele pode confessar posteriormente, no âmbito do processo penal. Isso não tem maiores complicações, inclusive é considerado como uma. Então, a confissão pode ser considerada como uma atenuante genérica prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal brasileiro. E aí a gente corrobora esse benefício aí ao acusado da confissão com a súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista nesse dispositivo que eu acabei de citar. Então, necessário se faz, nós entendemos que exatamente o quê? O balizador da valoração da confissão é exatamente ela ter influenciado na decisão do órgão julgador. Então, nós observamos que, mesmo que a confissão seja total, ou seja ela parcial, ou seja ela simples, ou seja ela qualificada, como é o caso que eu citei das excludentes de antijuridicidade ou mesmo de culpabilidade, nós deveremos ter em consideração, em qualquer situação delas, é que a sua incidência no caso concreto, ela vai ser considerada a partir do momento que o juiz, na sentença, ele reconhecer que foi influenciado realmente por essa atuação do acusado. Então, é isso que nós deveremos ter em consideração. Ok? Então, nós já falamos da forma que é sim, pode ser simples, a qualificada, e é isso. Superior Tribunal de Justiça, num julgado de 2020, diz o seguinte: em caso, o decreto prisional demonstra que há indícios suficientes de autoria, em especial provas testemunhais e a confissão do corréu detalhando toda a empreitada, ou seja, permitindo aí a sentença condenatória. Nesse outro julgado, nós observamos, que é de 2020 também, o outro julgado, se o agravante confessou em juízo a prática delitiva, sendo o seu depoimento utilizado para lastrear a sua condenação, é devido o reconhecimento da atenuante do artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal, segundo orientação da súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, que nós já comentamos. Pois bem, o fato de que assumiu a prática delitiva, porém buscou afastar a responsabilidade da Corré, dizendo que cometer o crime sozinho, não retira a natureza de confissão de suas declarações, normalmente quando usadas como lastro probatório pela sentença. Então, aí reforça exatamente o valor da confissão no âmbito do processo penal. A única observação que eu faço desse julgado é exatamente entender que esse termo depoimento eu entendo como sendo mais adequado se fosse aplicado declarações em que, a partir do posicionamento que o acusado, ou mesmo a vítima, quando presta informações na autoridade policial ou mesmo em juízo, ela o faz por meio de declarações. Aí o termo correto seria termo de declarações. Enquanto que depoimento se aplicaria exclusivamente para testemunhas. Nesse julgado, nós observamos depoimento para o interrogado. Eu não acho tecnicamente adequado, mas fica essa observação. Nessa notícia, câmeras flagraram o assassinato de testemunha contra a milícia na zona norte do Rio. Então, nós observamos dessa notícia a importância da testemunha ao ponto dela ser objeto aí de assassinato e, ao mesmo tempo, o uso da tecnologia como matéria probatória, que são as câmeras que captaram aí a ocorrência de uma prática de infração penal. Pois bem, falado do interrogado, agora nós entramos no ofendido ou vítima. Então, nós temos aqui: poderá ser conduzido coercitivamente. Então, é uma situação a ser levada em consideração. Então, mesmo que ela não queira, em especial nos crimes de ação penal pública incondicionada, ela pode ser conduzida à autoridade policial ou mesmo ao órgão do Poder Judiciário. Será comunicado endereço, e-mail dos atos processuais, exatamente por ter interesse no julgamento da causa. Como, por exemplo, porque é atos exemplificativos, enumerativos. Como, por exemplo, o ingresso e saída do acusado da prisão, designação de audiência,
sentença e respectivos acordos. É uma condição essencial da prestação judicial, que valora mais a condição da vítima. Isso não é da redação original do CPP, mas é algo que dá uma satisfação do Estado em relação à vítima e todas as suas peculiaridades. Poderá ser encaminhado para atendimento multidisciplinar conforme o convencimento judicial, naquele contexto, e mesmo policial, conforme o caso. Ele tem direito à preservação da sua intimidade, vida privada, honra, imagem, podendo ter segredo de justiça, conforme o caso. Ele tem que pleitear isso em juízo e é possível, de acordo com as circunstâncias, o órgão do Poder Judiciário ressalvar a regra geral, que é a publicidade do processo penal, exatamente em situações que possam aí afetar diretamente a vítima. Ao mesmo tempo, é direito dela ter um espaço reservado antes da realização das audiências. Como também a gente já mencionou anteriormente em relação ao interrogatório, que é a realização da videoconferência. Pode até a videoconferência ser realizada, coletiva a colheita das suas declarações, sem a presença do acusado, se ela se sentir intimidado. Então, é uma das situações que justificaria a realização da videoconferência, dentre outras, né, claro. Nesse julgado do STJ de 2020, nós temos nos crimes patrimoniais, como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Esse é um exemplo dos crimes patrimoniais, em especial furto, roubo, né? Que a gente destaca com bastante propriedade. E também apropriação indébita. E aí nós temos, mas não só patrimoniais, evidentemente, que nos crimes sexuais também a valoração da prova, das informações prestadas pela vítima é contundente, é extremamente importante, mas não pode ser analisada isoladamente. Ela tem que ser corroborada, ela não pode ter dúvida, né? Ela tem que ser uniforme, vamos assim dizer, para gerar aí uma possível condenação. Mas é possível? Sim. Então, a partir do momento que, no encadeamento dos fatos, mostra-se sem titubear, sem dúvida em relação à figura do autor ou dos autores, pode gerar aí uma condenação sem maiores questionamentos. Aí, nesse julgado do STJ de 2020, nós temos: ainda que a retratação da vítima possa embasar a propositura de revisão criminal, aí eu vou fazer uma interpretação sobre isso. Ou seja, a vítima acusou alguém, e aí depois ela se desdiz, ela volta atrás. E essa revisão criminal já parte do pressuposto que alguém foi condenado e já tem um trânsito julgado. Então, enseja a revisão criminal, uma situação como essa, por exemplo, da vítima alegar que o acusado que foi condenado está cumprindo pena, ele não foi realmente o autor da prática da infração penal. Pois bem, configurando prova nova para fins do artigo 621, inciso 3º do CPP. Para que haja desconstituição da sentença penal condenatória, é indispensável que seu depoimento seja apto a conduzir à absolvição do sentenciado, após o cotejo com todo o arcabouço probatório produzido anteriormente na ação penal. Caso em que o Tribunal Estadual entendeu que, pela insuficiência da prova nova, por ser pouco convincente o novo relato da vítima em comparação com as informações, circunstâncias e reações anteriormente descritas pela adolescente, todas compatíveis com a prática de abuso sexual. Então, nós observamos que, nesse contexto, não se sabe o motivo, evidentemente, pelo qual a vítima retratou. No entanto, o arcabouço probatório coligido nos autos foi contundente no sentido de estabelecer a vinculação da prática daquela infração penal com a figura do acusado. E aí manteve-se a condenação, ou seja, não se prosperou a revisão criminal. E aí é interessante, quem queira fazer uma análise melhor do julgado, o julgado explica bem, com mais detalhes, evidentemente, essa situação, e o que pondera nesse contexto é exatamente a valoração das informações prestadas pela vítima. Então, aquilo que ela prestou, as informações que ela prestou, que propiciou no conjunto probatório a condenação, ela desdizer-se isso posteriormente, não possibilitou aí a revisão criminal. Vai saber o que aconteceu, né? Nova testemunha do caso Patrícia Amieiro,
Diz que ouviu um dos policiais envolvidos falar: calma, a gente vai resolver. Olha a importância da testemunha. STJ novamente, 2020. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à análise das provas e dos fatos, não obstante terem partido da premissa de que a palavra da vítima tem valor relevante na comprovação da prática dos crimes sexuais, entenderam que, no caso, não estaria corroborada pelas demais provas dos autos, pois existiriam várias contradições acerca dos fatos ocorridos, tanto no relato da vítima como no depoimento das testemunhas. Então, o elemento nevrálgico aqui, para desconstituir a valoração extremamente importante das declarações da vítima, é exatamente a existência de contradições. Então, é uma situação aí que não justificaria uma sentença condenatória numa situação como essa. Pois bem, agora nós vamos entrar em testemunhas, está previsto no artigo 202 a 225. É um dos principais elementos probatórios, meios probatórios que nós temos na ótica jurídica vigente. Tem uma série de virtudes em relação às testemunhas, uma série de problemas que a gente vai estar discutindo aqui nesse momento. Partimos do pressuposto, então, que toda pessoa poderá ser testemunha. Umas com ressalva, outras sem ressalva, outras nem podem ser testemunhas, de acordo com algumas peculiaridades de trabalho, funcionais ou atividades eclesiásticas. A gente vai estar observando algumas questões assim. Regra geral, exatamente é isso. Toda pessoa poderá. Características das testemunhas ou do testemunha é a oralidade. São as informações prestadas oralmente por quem viu, acompanhou, tomou conhecimento posteriormente à prática da infração, ou de situações que estão diretamente relacionadas à prática do crime ou às consequências. Então, as informações orais aí das testemunhas colhidas na fase policial ou mesmo judicial. A objetividade é um elemento extremamente importante nas informações das testemunhas. O que interessa das testemunhas é exatamente o que sabe em relação aos fatos. Ponto. E é o que ela vai prestar. Não devagar, não ir além daquilo que ela sabe, ela demonstrar o seu conhecimento a respeito da vida, então não tem nada a ver. Então é buscar exatamente centrar as informações que a testemunha sabe em relação exatamente à prática da infração penal. Ou seja, e uma situação interessante também é a anterioridade. A testemunha vai prestar informações a respeito dos fatos anteriores, que ocorreram anteriormente. O sistema aplicável em relação às testemunhas, nós temos aí que é o presidencialista, em que não há perguntas diretas, ou seja, no caso da instrução processual, que é necessariamente aplicada em juízo, nós observamos exatamente que o que ocorria, e eu acompanhei isso até um determinado momento, as perguntas eram, as partes faziam as perguntas, o Ministério Público, a defesa, por exemplo, eram para o juiz, diretamente para o juiz, que faria, às vezes, reproduzir integralmente a pergunta feita pela acusação ou mesmo pela defesa, para que a testemunha respondesse. Então, nesse contexto, essa situação ela foi mudada, até porque ficava uma situação até ridícula, vamos assim dizer, né? O juiz, olha, reproduzir integralmente a pergunta feita pelo Ministério Público. Tardava na prestação jurisdicional, demorava as audiências, quer dizer, toda a pergunta tem que ser repetida pelo juiz, igualmente, tal qual foi perguntada, isso realmente era contraproducente. E aí houve essa mudança. Atualmente nós observamos no âmbito do processo penal que as perguntas são diretas. E se o caso, a intervenção judicial, se as perguntas forem repetidas, se forem impertinentes, se forem tendenciosas, então o órgão do Poder Judiciário tem que estar atento para interferir, se for o caso, exatamente para evitar situações como essas que eu acabei de apontar. Aqui nós observamos essa imagem, como se fosse aí a prestação de compromisso. Mas na prática do processo penal não tem isso, não. Né? Eu não sei se é uma Bíblia, se é Constituição, mas é simbólico, na realidade. Pois bem, a testemunha ela tem o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho. E falso testemunho é um crime, a pena é alta para o crime de falso testemunho. Então ele não tem a faculdade de dizer a verdade. Ele tem a obrigação de dizer a verdade. Se não dizer a verdade, numa situação de audiência em que se constata o falso testemunho, e eu já acompanhei situação assim, pode ser dada a voz de prisão para a testemunha e ela ser presa em flagrante.
Exatamente isso, porque não é infração penal de menor potencial ofensivo que lavraria, por exemplo. Pois bem, o crime de falso testemunho está aí na imagem, nesse destaque em azul, falso testemunho ou falsa perícia. Então, é o seguinte, o 342 do Código Penal Brasileiro, que é quando fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. A pena é de reclusão de 2 a 4 anos. Então, nessa situação, não cabe transação penal e muito menos suspensão condicional do processo. Aí tem as situações que ocorrem no âmbito dos parágrafos, mas não vou me ater a ela, não. No que diz respeito à testemunha, aí é importante, é um ponto que não foi destacado por mim, a figura do perito em relação à falsa perícia. Então, já vale para a questão do perito também. Então, no caso da testemunha, exatamente, nós deveríamos levar em consideração os verbos nucleares, que são esses aqui. Ó. E a testemunha e os outros atores, como nós já lemos aqui. Então, fazer afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade, ou seja, se indagado ele simplesmente não falar nada, ou vamos manter o direito ao silêncio. No caso da testemunha, não tem o direito ao silêncio. Ou negar a verdade dos fatos, ele afirmar categoricamente uma coisa, mas na realidade é outra. Ou fazer afirmação falsa, para beneficiar quem quer que seja, ou simplesmente para alterar a verdade dos fatos. Então, são situações essas que caracterizam o crime de falso testemunho ou falsa perícia. E aí nós voltamos para o slide. Então, nesse contexto, nós podemos observar exatamente o seguinte, que é obrigação da testemunha falar, responder, esclarecer os fatos que lhe são perguntados, porque ele faz um compromisso, e aquele compromisso é essencial também. Até, muito embora subentenda essa obrigação, por ser matéria de ordem pública, previsto lá no Código Penal Brasileiro, nós observamos que é praxe a indagação judicial no início lá do depoimento, entre aspas, da testemunha, exatamente perguntar se tem algum vínculo com o acusado ou não, de amizade ou inimizade, parentesco, e se promete dizer a verdade do que souber e for perguntado, sob pena do cometimento do crime de falso testemunho. Então essa situação é uma situação que é muito comum aí no ambiente forense. A exceção que nós observamos exatamente aqui, artigo 14, artigo 206, que é em relação aos informantes, ou seja, aqueles que não deverão prestar compromisso legal de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. Então, na figura de informante, ele não comete o crime de falso testemunho. Por quê? Porque não tem esse compromisso, é excluído o compromisso dele. E a indagação para considerar ele sem o dever de prestar o compromisso, de ter uma valoração como testemunha que está dizendo que tem a obrigação de dizer a verdade, e ser considerado isso como um fundamento jurídico, inclusive para uma sentença condenatória, se for o caso, a figura do informante, ele envolve, por exemplo, situações em que há um vínculo, às vezes não é nem vínculo de parentesco, não é nem vínculo de amizade íntima, mas, por exemplo, a testemunha daquele que está sendo acusado é funcionário daquele que está sendo acusado. Então, uma situação aí que macula aí a sua atuação na condição de testemunha, ter a repercussão jurídica como testemunha, porque a valoração da prova com o testemunho, que é aquele que tem a obrigação de dizer verdade, em relação ao informante, que não tem a obrigação de dizer verdade, mas mesmo assim é indagado, você está se perguntando situações para você que você tem que falar a verdade, mas ele não assume esse compromisso. Então, nós observamos que aquele que testemunha com todas as letras, a carga probatória tem muito mais valor. Então, eu já me deparei com inúmeras situações no foro em que foi indagada aí a desconsideração da pessoa que estava sendo ouvida como testemunha para ser ouvida efetivamente como informante. Nós observamos situação também considerada como informante, os doentes, os deficientes mentais, o menor,
né, de 18 anos, então pode ser considerado como informante, ou seja, não tem essa obrigação, até porque no caso do menor não responde por crime, sim por ato, poderia responder por ato infracional, mas mesmo assim não deve prestar o compromisso. E é isso. Uma característica que nós temos do depoimento das testemunhas é exatamente a possibilidade delas fazerem apontamentos, até porque, de repente, existem testemunhas que não se recordam dos fatos. Às vezes, elas são ouvidas muito tempo depois dos fatos, e aí esquece alguns detalhes. Quando ela é intimada para prestar informações na polícia ou mesmo em juízo, ela pode levar algumas anotações em relação à prática para relembrar, para facilitar aí articular as suas respostas perante a autoridade. Então, fazer apontamentos é uma coisa, não pode simplesmente levar integralmente um depoimento, pensando que aquele levar transcrito o seu depoimento e começar a ler aquele depoimento dela lá, como se fosse verdade absoluta, né? Então é uma situação ridícula, mas no foro pode acontecer efetivamente, mas não deve ser levado em consideração porque o depoimento inteiro não é apontamento. Apontamentos são só notas de referência para facilitar aí o seu testemunho. Outra coisa que se aplica em relação ao testemunha é a possibilidade de condução coercitiva em caso de não comparecimento injustificado. Mesma coisa em relação à vítima, que nós apontamos. A condução coercitiva ocorre quando a autoridade competente que determina a intimação para prestar informações lá na polícia, ou mesmo em juízo, ou até em relação ao Ministério Público, e a testemunha, sem motivo justificado, não comparece, ou diz que não vai comparecer. E aí pode ser utilizada a força pública, entre aspas, que é o termo que é utilizado no Código de Processo Penal. E a força pública envolve a Polícia Civil, Polícia Militar ou os oficiais de justiça, conforme o caso. Então ela pode ser conduzida. Conduzida é exatamente isso, é conduzida à força, né, sob pena de responsabilidade, penal até. Se resistir, aí pode cometer crime de desacato, desobediência, conforme o caso até injúria, em alguns casos pode acontecer situação assim, dependendo do grau da recusa. No entanto, nós observamos que podem recusar-se a ser testemunha, de acordo com o artigo 206 do Código de Processo Penal Brasileiro, o ascendente, o descendente, o afim em linha reta, cônjuge, mesmo que desquitado. Aí, nesse caso, desquitado pode-se ler, porque não existe mais esse termo, né? Divorciado. Era a separação judicial, agora é o divórcio. O irmão, pai, mãe ou filho adotivo. Aí nós fazemos a única ressalva em relação a essa particularidade, é salvo não sendo possível, por outro modo, obter-se a prova do fato e circunstância. Então, se não tem outro jeito, existem essas pessoas que podem ser ouvidas, elas serão ouvidas efetivamente. Então, essa ressalva, o que é recomendável é que essa ressalva ela seja formalizada. Por quê? Porque é exceção. Se é exceção, tem que ser formalizada. Então, justifica-se o porquê está colhendo o compromisso dessas pessoas, exatamente porque não tem outro meio, porque foram elas que participaram da cena da prática da infração penal, elas acompanharam, elas viram, elas testemunharam efetivamente a prática da infração penal e devem prestar informações a respeito. Nós temos também a particularidade daquelas que são proibidas de depor, no artigo 207, que fala da função, ministério, ofício ou profissão, como no caso dos psicólogos, dos médicos, dos padres, dos advogados, que devem guardar segredo, salvo, aí nós temos uma ressalva também em relação a essa particularidade, que é aplicável em relação às testemunhas que podem ser desobrigadas pela parte interessada e as que quiserem dar testemunho. Então, isso aqui, esse ponto é cumulativo. Então, essa exceção toda, nós observamos exatamente para a aplicabilidade dela, envolve exatamente o quê? Por exemplo, um acusado. O acusado desobriga o seu advogado, desobriga o seu psicólogo de manter segredo em relação àqueles fatos. E aí ele vai lá, presta o compromisso de dizer a verdade, o que souber lhe for perguntado. Mas assim mesmo, ele precisa querer testemunhar. Porque o profissional, ele pode ser arrolado como testemunha, mas ele pode ir lá, tudo bem, o meu cliente, ele quer prestar, ele quer que eu fale em juízo sobre o fato dele, ele me desobriga do segredo. No entanto, eu não quero prestar testemunho. Eu quero a minha obrigação moral em relação ao exercício do meu trabalho e de cunho pessoal impede que eu peça informações. Aí ele não pede. Eu entendo que o E aqui ele é
exige exatamente a cumulatividade. Para aplicar a exceção, tem que envolver a testemunha ser desobrigada pela parte interessada e, ao mesmo tempo, tem que essa testemunha indicada, ela tem que, arrolada, ela tem que querer testemunhar. É exatamente a condição que eu reputo como relevante. Nesse julgado do STJ do ano de 2017, nós temos: no sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, adotado pela Constituição Federal, artigo 93, inciso 9, inexiste hierarquia entre os elementos probatórios, não sendo possível afirmar que uma prova testemunhal ostente menor valor probante que a de outra espécie, já que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação de todos os elementos de convicção aliados no curso da persecução penal. Demais disso, a convicção do julgador não foi fundada apenas em depoimentos prestados em juízo, pois os testemunhos foram corroborados por provas periciais realizadas na fase inquisitorial. Então, nós observamos aí o valor probatório, que não é absoluto, que é o que nós já estamos reforçando a todo momento, e, ao mesmo tempo, a livre apreciação probatória por parte do juiz, mas tem que ser necessariamente fundamentada. Pois bem, no caso das testemunhas, nós já fizemos um comentário anteriormente a respeito das perguntas diretas, que não é o sistema presidencialista mais. Hoje nós observamos que as partes elas fazem perguntas para as testemunhas, sem intervenção do Poder Judiciário, que só intervém quando as perguntas são impertinentes, protelatórias ou são repetitíveis, de modo que ele deve controlar exatamente isso para não virar bagunça, não atravancar aí o trâmite da instrução processual. Um instituto interessante que se aplica em relação à testemunha é o da contradita testemunha, previsto no artigo 214. Esse contradita testemunha exatamente envolve situação de suspeição da sua parcialidade, mas não é o mesmo instituto da suspeição que nós já estudamos. Suspeição, incompatibilidade e impedimento. Nesse caso, ela é suspeita, que não é aquele instituto da suspeição, de parcialidade, ou seja, uma situação que busca combater a parcialidade ou ser a testemunha indigna de fé. Uma situação que nós devemos levar em consideração é exatamente o quê? É levantar essa questão e tem que ser exatamente no início antes de começar aí a colheita das informações da testemunha. Aí a parte acusatória ou defesa levanta essa contradita exatamente aproximadamente nesses termos. Excelência, pela ordem, contradita a testemunha, tendo-se em vista a sua relação de amizade íntima com o acusado ou com a defesa, ou qualquer outro motivo que a torne parcial em relação àquele caso concreto. Ou seja, ela não entra em nenhuma das situações anteriores vedadas, parcial ou totalmente, mas mesmo assim existe uma situação que vincule ela a possibilidade dela ser parcial ou não ser considerada como digna de valoração em relação às informações que ela pode prestar. Por exemplo, um mentiroso quanto mais. Isso pode acontecer no âmbito do processo penal. E ser um fato notório, ser uma situação que foi constatada no âmbito processual, objeto de condenação em inúmeros casos, estelionato, por exemplo. Então, são situações essas que têm que ser só pesadas pelo órgão do Poder Judiciário para avaliar a possibilidade ou não de ser ouvida aquela testemunha. E aí, numa situação de contradita, aplica o mesmo fator do informante, que é exatamente o quê? Retirar aí a obrigatoriedade de prestar o compromisso de dizer a verdade do que sobre ele foi perguntado. Temor do acusado. Nós observamos também, tanto em relação à vítima quanto em relação à testemunha, que no caso da sua inquirição, no caso da testemunha, até da vítima mesmo, conforme a situação, o receio aí de temor à sua integridade ou dos seus familiares, ela pode pedir a realização da audiência lá de sua oitiva por meio de videoconferência. Isso é possível, como nós já falamos anteriormente em relação ao interrogatório do acusado. Ou, no caso da audiência presencial, que o acusado seja retirado da sala. E, óbvio, para retirar da sala não é tão somente colocar no corredor para depois a testemunha sair da audiência e encontrá-la no corredor. Tem que ser num local adequado que impossibilite uma de ver a outra, né?
a vítima de ver o acusado ou o acusado de ver a vítima. Testemunhas indicadas. Testemunhas indicadas são aquelas que são aduzidas pelas partes, são as referidas. Aquelas que, por exemplo, uma testemunha fala da existência de outra testemunha, num depoimento, seja na fase policial ou judicial. Fala que, olha, eu sei que a pessoa tal, ela assistiu a cena do crime, ela me comentou isso comigo. E essa pessoa que foi indicada ou foi referida, ela sequer fazia parte do contexto probatório. E aí, o órgão do Poder Judiciário, no âmbito da instrução processual, ele pode ouvir? Com certeza. É recomendável que ouça, né, dependendo do contexto das informações prestadas por essa testemunha que indicou essa outra. Então, ou no âmbito policial, ela pode barra deve, conforme o caso concreto. Na particularidade da testemunha faltosa, ou seja, que foi devidamente intimada para comparecer à audiência policial ou judicial, e nesse caso é judicial, não comparece, sem motivo, sem justificativa nenhuma, está sujeito a multa, sem prejuízo do cometimento do crime de desobediência e pagamento de diligência, aquilo que nós falamos anteriormente, que é a condução coercitiva. Ok? No caso das testemunhas que são impossibilitadas por enfermidade ou velhice, elas poderão ser ouvidas onde estiverem, na casa delas, por exemplo. Então, isso é possível. Já aconteceu situação concreta aqui em Roraima de uma pessoa ser ouvida aí no seu ambiente doméstico, em razão da sua condição pessoal. Prerrogativa do cargo. Aí o artigo 221 estabelece que tem prerrogativa o presidente e vice-presidente da República, senadores, deputados federais, estaduais, ministros, governadores, secretários estaduais, prefeitos, judiciário, tribunais de contas, tribunal marítimo, Ministério Público. Nessas autoridades indicadas, elas têm a prerrogativa de ser ouvida em local, dia, hora previamente ajustados. Nós observamos uma polêmica atual do presidente da República, no sentido de que nós temos a imagem, uma notícia aí do Supremo Tribunal Federal, ela está muito pequena, não sei se vai ser possível a visualização, mas eu fiz o destaque, ela é de 5 de outubro de 2017, a mais aí, e diz respeito aí ao governo do presidente Temer. Nesse caso aqui, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizou a oitiva do presidente Michel Temer pela Polícia Federal. A decisão foi tomada no âmbito do inquérito policial 4621, no qual são investigados os crimes de corrupção passiva, dentre outros crimes. E aí, ao final, eu faço um destaque que é, ainda, segundo o ministro, fica facultado ao presidente da República indicar data e local para ser ouvido ou encaminhar a manifestação por escrito. Essa situação que ocorreu nesse episódio. No entanto, nós temos notícia mais recente em relação ao presidente Bolsonaro. E aí o decano que está em vias de aposentar, que é o Celso de Mello, ele volta exatamente pelo depoimento pessoal de Bolsonaro. No entanto, o julgamento foi suspenso. Aí nós observamos exatamente o seguinte: o ministro é o relator do recurso do governo para que o presidente deponha por escrito em inquérito, que apura a suposta interferência dele na Polícia Federal. Então, o voto dele foi exatamente nesse sentido do voto pessoal. O que nós observamos desse contexto aqui é que a norma processual penal, ela coloca aqui claramente, ela não fala em depoimento por escrito, que é o que quer o presidente da República. Em dia, em local, dia, hora previamente ajustado, ou seja, ele vai ser ouvido necessariamente, independente de ser o chefe maior aí do Executivo Federal. Nessa notícia nós temos testemunha do caso Patrícia Mieiro pediu desculpas à família da engenheira por videoconferência. Ele tinha medo, diz irmão da vítima. Pois bem, a opção por escrito está lá,
nós temos aqui a referência ao presidente, vice e vice-presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, com perguntas previamente formuladas pelas partes. Então, aqui elenca exatamente de modo contundente. Penso eu que eu não vi a peça da Advocacia Geral da União em defesa do Bolsonaro, no sentido dele ser ouvido por meio de respostas às perguntas previamente formuladas, com base na perspectiva aí da independência separação dos poderes constituídos. E aí, nesse caso aqui, nós observamos o legislativo, nós observamos o poder judiciário, mas não tem o poder executivo. No caso do poder executivo, é a situação anterior. Ele deve ser ouvido pessoalmente, como aconteceu aí no episódio do Michel Temer, que foi mostrado anteriormente. Então, essa é a particularidade que é objeto de julgamento agora atual aí do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, vencido esse ponto, nós temos aqui em relação aos militares testemunhas. Devem ser, está aqui, requisitado. Esse é o termo. A autoridade superior. Então, não é um pedido, é requisição à autoridade superior de quem? Do próprio militar. No caso dos funcionários públicos, deve ser comunicado ao respectivo chefe. Mas nós temos as particularidades também envolvendo carta precatória, carta rogatória, carta de ordem, seja no âmbito que refoge a comarca do juiz, que quer ouvir alguém em outra circunscrição, aí expede uma carta precatória ou carta rogatória, no caso do estrangeiro, ou de ordem do Tribunal Superior em relação aos tribunais inferiores, vamos assim dizer. Pois bem, em relação aos intérpretes, já falamos alguma coisa a respeito. Não conhecer a língua nacional, no caso do acusado, nós observamos no cotidiano das audiências de custódia aqui em Boa Vista, em que existe o intérprete e participa eu acho que não tem exceção, todas as audiências de custódia têm acusados aí de origem de outros países, e aí o intérprete é essencial para o esclarecimento das informações a serem prestadas nas audiências de custódia e no trâmite do processo penal, conforme o caso. E aí eu fiz um destaque anteriormente em relação ao surdo-mudo, que aí fica reforçado nesse momento. Obrigação de comunicação da mudança de endereço. A testemunha ela tem um prazo de até 1 ano para qualquer mudança de endereço, ela tem que comunicar, sob pena de, aí tem multa, tem responsabilidade. Prova antecipada. Nós já falamos e reanalisamos essa situação, não só em relação à prova antecipada, como a prova perecível, mas em relação à prova antecipada, nós observamos a justificativa que é ad perpetuum rei memória, exatamente com a possibilidade de perecimento da prova. Em razão da enfermidade, velhice, receio de que não possa, né, ou haja necessidade de ausentar-se, essa medida pode ser tomada de ofício ou a requerimento da parte interessada. Então, exatamente com a perspectiva de preservar a memória, as informações que poderão ser prestadas pela testemunha, e evidentemente que essa testemunha tem que ter relevância aí para a busca da verdade real. Eu já acompanhei situação na época de policial militar, comandando uma investigação em nível de inquérito policial militar, em Goiás, em que uma testemunha foi ouvida, e era um preso do sistema penitenciário regional, e que essa testemunha, ela afirmou que tinha receio da sua integridade de poder ser assassinada. E aí ela foi ouvida lá no âmbito do inquérito policial militar, e passado um tempo foi encaminhado o inquérito policial militar em juízo, todas as informações que ela prestou foram consignadas nos autos, e no âmbito judicial nós tomamos conhecimento posteriormente que essa testemunha realmente ela foi assassinada. E aí era um caso realmente de exigir-se, com o crivo do Ministério Público, a partir do momento que toma conhecimento da existência do inquérito policial, acionar aí ou requerer a oitiva antecipada dessa testemunha, se reputasse adequado naquele momento. Mas realmente esse caso ele aconteceu. Pois bem, um outro ponto interessante que eu vou dar sequência, eu acho muito relevante tratar junto com as informações prestadas pelo acusado no interrogatório, informações prestadas pela vítima em suas declarações, informações prestadas pelas testemunhas em seus respectivos
depoimentos. Nós temos aí o Instituto do Reconhecimento de Pessoas e Coisas, aí previsto no artigo 6º, inciso 6º do CPP e combinado também com o artigo 226 até o 228. E o que significa esse reconhecimento? Ele envolve a descrição de pessoa e ou objeto a reconhecer. Essa é a situação. Exatamente o quê? Alguém vai reconhecer algo, mas antes de reconhecer algo ou alguém, necessário se faz descrever esse algo ou alguém, para aí sim depois possibilitar aí a realização desse mecanismo probatório que é importante, é questionado, como a gente vai observar, mas ele é um instrumento de prova também. Essa imagem mostra em paralelo, pessoas aqui, pode ter um acusado ou outro, é um sistema bem semelhante aí ao que ocorre no processo penal em relação ao reconhecimento de pessoa. Pois bem, nós temos reconhecimento de pessoa e nós temos reconhecimento de objeto. De objeto nós vamos falar posteriormente, que é muito pouco para falar, mas o que mais nós temos como relevante é o de pessoa. No reconhecimento de pessoa, após realizado todo o reconhecimento, todo o procedimento relacionado ao reconhecimento em si, não necessariamente quer dizer que reconheceu alguém, necessário se faz a lavratura de auto circunstanciado por quem está presidindo aquele tipo de medida, aquele tipo de providência. Então, nós devemos observar para a realização do reconhecimento exatamente, primeiro, quem vai reconhecer. Quem vai reconhecer, se envolver uma pessoa, ou desculpa, se envolver mais de uma pessoa que vai reconhecer, ou seja, como por exemplo, são várias vítimas, ou são várias testemunhas, necessário se faz que uma seja separada da outra. Exatamente para não vincular, para não atrapalhar ali o reconhecimento, para não macular o resultado do reconhecimento. Então, o reconhecimento ele é individual, de quem vai reconhecer em relação àquele apontado, que vai estar, conforme nós vamos observar, junto com outras pessoas. Então, é importante nós destacarmos isso e também a obrigação de, primeiro, descrever quem vai ser, quem poderá ser reconhecido. Então, ele vai fazer a descrição daquilo que ele lembra, efetivamente, no caso da vítima, no caso da testemunha, descrever a altura, se for o caso, mais ou menos o peso, mais ou menos a cor da pele, se tem algum defeito congênito, se não tem, se souber a cor dos olhos, se souber aí mais alguma característica de cunho pessoal que possa facilitar aí a descrição. Numa situação como essa, ajuda também o retrato falado, a confecção do retrato falado, isso ajuda bastante aí na elaboração da descrição ao mais próximo possível de quem seja o apontado acusado. Então, o reconhecimento, no caso de pessoa, é em relação ao acusado necessariamente. Pois bem, o procedimento da realização é exatamente o quê? A pessoa apontada como acusado, ela será colocada, aí eu faço um destaque, que é o que estabelece o Código de Processo Penal, se possível, ao lado de outras semelhantes para que seja apontada. Então, nós observamos da imagem, a imagem é bem clara nesse sentido. Se possível, exatamente, vamos colocar pessoas, umas do lado da outra, não há que se falar em reconhecimento de pessoa, estando uma única pessoa ali. Então, é necessário exatamente ter mais de uma pessoa para fazer esse reconhecimento, e aí nós observamos exatamente o quê? Que aqui é colocado no plural, ao lado de outras pessoas semelhantes, se possível, reforça essa ideia, se possível. Então, pega-se geralmente as pessoas que estão acompanhando determinado tipo de ocorrência e, que sejam mais ou menos próximas aí à figura do que pode ser envolvido o suspeito, para o reconhecimento ser mais legítimo, de acordo com o Código de Processo Penal. Um exemplo que eu posso citar aqui, que eu me recordei, está abrindo na tela, é do filme Os Suspeitos. E aí estão apontados os possíveis acusados, mas aí nós observamos que numa situação como essa de reconhecimento, de acordo com o Código de Processo Penal, os acusados são muito diferentes uns dos outros, né? Pela altura, pela condição física. Então, numa situação como essa, seria, se não tiver jeito, faz dessa forma mesmo, fazer o quê, né? Então,
Fica aí como imagem esse filme, que é muito bom, por sinal. Pois bem, no caso de receio, intimidação da vítima ou testemunha, ou por qualquer outro motivo justificável, deve a autoridade que vai realizar o reconhecimento adotar as medidas para que a testemunha ou mesmo a vítima não seja vista pelo acusado. Então, geralmente, em alguns ambientes policiais, tem uma sala própria para fazer esse tipo de prova, esse tipo de análise, que é uma sala com vidro escuro, que não tem a possibilidade, por exemplo, daqueles que serão objeto de reconhecimento, que eles não possam ver exatamente quem seria aí a vítima ou mesmo testemunha. Então, isso é importante. Não tendo jeito, tenta-se minimizar aí os efeitos aí para os meios para que o acusado não tenha condições de estar vendo a testemunha ou vítima. Exatamente isso. Uma particularidade que eu vi mais recente, que eu acho interessante observar em relação ao reconhecimento, é exatamente a perspectiva da aplicação do princípio do nemo tenetur si detegere. Detegere, esse mesmo. Que é o princípio da não autoincriminação. Então, nós observamos numa situação como essa que o acusado ele não é obrigado a participar. É exatamente isso. Porque ele não é obrigado a fazer prova contra si próprio. Mas ele comparecendo, aí deve-se seguir esse rito sem maiores discussões. Eu faço menção a um julgado aqui, esse julgado é antigo, antes da Constituição de 88 ainda, que é do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, mas eu acho relevante aí destacar. É dispensável a colocação do acusado junto a outras pessoas, quando do reconhecimento pessoal. Eis que a norma legal, prevista no artigo 226, encerra apenas uma faculdade. Tratando-se de reconhecimento pessoal produzido em juízo, as formalidades previstas na lei não são consideradas essenciais. Esse foi o cerne desse julgamento em relação ao reconhecimento. E a gente vai observar muitas polêmicas em relação à sua aplicabilidade. Nesse outro julgado, só que do STJ, mais recente, atual, inclusive, que é de 2020, o reconhecimento fotográfico, aí existe a particularidade em relação ao fotográfico, que não era para estar aqui embaixo nesse slide, mas não está, mas tudo bem. Existe uma celeuma em relação ao reconhecimento fotográfico. Então, nós observamos desse julgado que o reconhecimento fotográfico do suposto autor do delito, realizado pela vítima ou por testemunhas, na presença da autoridade, configura meio de prova atípico, amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, não havendo que se falar em nulidade da prova produzida sem a observância do procedimento descrito no artigo 226 do Código de Processo Penal. Ainda mais quando a pessoa a ser reconhecida se encontrava foragida, impossibilitando a realização de seu reconhecimento pessoal segundo as formalidades legais. Então, nós observamos que o reconhecimento fotográfico não é o reconhecimento fotográfico, não pode ser igual ao reconhecimento pessoal que nós já destacamos. E esse julgado ele fala claramente sobre isso. Só que é muito polêmica. Aí vamos observar as polêmicas, né? Matéria sobre, entre aspas, por que tantos negros são alvo de prisão injusta com base em reconhecimentos? Essa notícia, essa informação é um comentário, informação de 22 de setembro de 2020, por Cauê Vasconcelos no site Yahoo Notícias. Ele informa exatamente, depois tem uma matéria que trata sobre isso, qualquer pesquisa sobre esse tema vai mostrar a matéria também, além desse comentário. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro aponta 58 casos de acusações injustas e prisões de inocentes no período de 1 de junho de 2019 a 10 de março de 2020, ou seja, quase um ano aí, com absolvição de 70% dos acusados, com casos de absolvição. Ou seja, vamos parar por aqui. Nós observamos que do total dos 58 casos, esses 58 casos envolveram acusações injustas, exatamente com base na forma que foi feito o reconhecimento. E aí gerou, em todos esses 58 casos, a absolvição. Nessa situação, nós podemos observar exatamente o seguinte: de todos esses 58 casos, 70% dos acusados eram negros.
Então é por isso que tem o título dessa matéria. Eu achei interessante estar mencionando aqui, exatamente em razão do questionamento sobre o valor probatório do reconhecimento, que gerou um processo, prisão, processo e eventual condenação que depois foi reformada ou absolução, ou seja, teve um desgaste processual como um todo. E aí é um comentário bem pertinente em relação à valoração probatória do reconhecimento. Outra situação que está correlata a essa temática que nós estamos falando sobre o valor probatório, não só do interrogatório, das declarações do ofendido, das testemunhas, o valor probatório do reconhecimento, é um destaque que deve ser levado em consideração. Nós temos aí no material disponível para os alunos, no Google Drive, nós temos um vídeo lá, e o título do vídeo que eu coloquei está lá. Excelente, o poder do testemunho. Nesse vídeo que eu sugiro que seja visto, é um vídeo muito curto, que mostra pessoas assim, numa fila, e a primeira, a última delas, ela simplesmente chama a que está na sua frente, e essa que está na sua frente vira de frente para ela, e ela começa a fazer alguns movimentos, e essa pessoa, vendo esses movimentos, tenta repetir para a pessoa seguinte. E eles começam a fazer isso num processo aí de repetir aquilo que viu em relação como resposta para outra pessoa, que repete para outra, que repete para outra, vai indo lá e nós observamos exatamente o resultado disso, que é um descompasso total, aquilo que ocorreu no início, não é absolutamente aquilo que está já no meio para o final. É até engraçado, mas mostra exatamente a complicação que é as informações prestadas por testemunho. Não bastasse esse vídeo, nós temos também uma informação lá no material, no título Falsas Memórias, Fundamentos Científicos e Suas Aplicações Clínicas e Jurídicas, que é de Stein LM, sei lá, deve ser uma sigla, né, do nome da pessoa. De uma editora lá de Porto Alegre, Artes Médicas, 2010, na página 264. Tem um comentário sobre essa obra, é bem interessante, já li alguma coisa sobre falsas memórias em relação ao poder do testemunho, a algumas vinculações, são temas muito, muito interessantes. Pois bem, esse comentário fala o seguinte: circunstâncias em que pessoas normais se lembram de fatos específicos como se tivessem ocorrido durante determinados episódios de suas vidas, quando de fato ocorreram naquele momento. Desculpa, quando de fato não ocorreram naquele momento, ou jamais ocorreram. Então são situações essa que imagina a repercussão de uma informação prestada por uma testemunha dessa, uma vítima dessa, no âmbito do processo penal. Pode ter problemas? É óbvio que podem ter problemas. Então é um episódio que merece esse destaque exatamente por essa condição. Eu não posso comparar aqui, por exemplo, eu já aproveito o gancho para relembrar um episódio em que também na época de delegado, lá em que um colega autuou em flagrante um acusado lá da prática de estupro, e aí depois observou-se, a pessoa foi presa efetivamente, foi para o sistema, cadeia pública, passou ali uma semana preso, aí quem entra no sistema penitenciário com a prática de crimes sexuais já tem uma resposta muito, muito violenta lá do próprio sistema. E aí, nesse particular, passado uma semana, esse delegado me confidencia uma informação, que não era confidência, evidentemente, que era uma informação pública, que é a possível vítima que ensejou a lavratura do auto de prisão em flagrante delito, passada essa semana, voltou com o mesmo delegado pedindo para que o delegado retirasse a acusação. E qual que era a alegação dela? A alegação dela que era mentira, que ela teria mentido para o delegado, e o delegado autuou em flagrante, ela mentiu exatamente dizendo que eles praticaram atividade sexual, evidentemente, mas foi voluntária, ela foi voluntária, eles eram namorados. E aí era o último momento que eles se relacionavam ali, tendo-se em vista que o apontado, acusado, quis terminar o namoro. E aí era o último encontro deles, e aí ela aproveitou daquele momento para exatamente ir para a delegacia e falar que ela foi estuprada. E aí, passada uma semana, ela falou isso, agora não, eu quero retirar a acusação, porque aconteceu, na realidade era mentira, é isso que aconteceu mesmo e tal, e aí simplesmente acabou com a vida do cara. Essa é uma situação bastante complicada, que deve ser levada em consideração exatamente em relação ao valor da prova oral.
Então, nós deveremos sopesar as informações de acordo com o contexto probatório. Essa é uma situação. A outra situação é exatamente o que nós estamos comentando em relação às falsas memórias, que é muito relevante na ótica do processo penal e deve ser levado em consideração a melhor qualificação daqueles que vão ouvir no âmbito policial, no âmbito judicial, para sopesar os prós e contras e analisar realmente a possibilidade de ser uma falsa memória ou de ser uma mentira, efetivamente, como nesse caso que eu acabei de citar. Mas é isso. Pois bem, a origem dessas discussões relacionadas à falsa memória foi no caso New Jersey versus Michels, sei lá. Pois bem, em que uma atriz de 26 anos foi condenada por 115 acusações de abuso sexual e posteriormente libertada pela Suprema Corte em virtude da alta probabilidade dessas acusações serem frutos de falsas memórias induzidas nas crianças envolvidas. Então, numa situação como essa, aplicou o princípio do indúbio pro réu. E aí, essa alta probabilidade do induzimento é muito relevante no âmbito do processo penal. Nessa notícia da Band, nós temos reconhecimento pessoal como única prova pode levar inocentes à cadeia. É uma matéria aí que quem quer ver, se é só a imagem da matéria, é só pesquisar na internet, é fácil de buscá-la. Aí, nesse caso desse material aí, eu vou pegar outra, passar aqui um pouco à frente, no slide, fica mais fácil. Aquele outro é bom porque eu consigo fazer o destaque do texto. Mas não sendo possível, fazer o quê, né? O valor da prova oral. Pronto, já cheguei aqui. Ixi, tá pequeno mesmo. Pois bem, corrigido. Você confia na sua memória? Infelizmente, o processo penal depende dela. É um comentário com crítica ao sistema que está disponível no material também, fácil de observar na internet, se quiser, ou dentro do material disponibilizado. Nesse contexto, nós podemos observar exatamente o seguinte, que é uma perspectiva de análise e reflexão a respeito dessas implicações do valor da prova oral como um todo, em especial quando envolve reconhecimento. Aqui diz o seguinte, esse é o termo utilizado lá, não é essa reconstituição, nesse caso seria reconhecimento. Repetição da reconstituição pessoal em juízo, que no caso seria do reconhecimento pessoal em juízo. A única pessoa que se mantém a mesma é o acusado. Pode haver induzimento. Então é uma situação interessante que até então eu não pensava antes de estudar esse material, que é exatamente o seguinte, a partir do momento que se faz um reconhecimento na fase policial, a única pessoa que quase 100% dos casos vai ocorrer, no âmbito judicial, eventual reconhecimento, exatamente a mesma pessoa que vai se manter é aquela que foi reconhecida lá na fase policial. Então, em sendo a mesma, pode haver induzimento. É a afirmação que faz esse comentário ao sistema. É uma situação interessante de nós analisarmos, porque a mesma pessoa que aparece nos dois momentos, na fase policial e judicial, seria aquele a ser reconhecido, no caso, o acusado. Mas há um destaque aí nesse comentário, que é pequeno até, é interessante de fazer uma leitura, em relação à qualidade do reconhecimento, que a qualidade do reconhecimento depende. Aponta lá vários fatores que a gente vai estar discutindo aqui. Primeiro, tempo de exposição da vítima ao crime e contato com o agressor. Tudo tem essa correlação. Para guardar as informações relacionadas ao acusado, exatamente o momento aí, o tempo de exposição deve ser valorado. A outra condição é exatamente a gravidade do fato. Memória é intimamente relacionada com a emoção experimentada. Não podemos comparar, por exemplo, crime de furto com crime de roubo. Então, a violência, a memória que atinge a vítima, o temor, são situações que podem atravancar, atrapalhar lá no reconhecimento. É algo que teria que ser sopesado de acordo com esse comentário. A outra situação é o intervalo entre
entre o contato e a realização do reconhecimento. Então, por exemplo, o contato deve ser, evidentemente, no momento da prática da infração penal, em relação ao reconhecimento que pode ocorrer meses depois, às vezes anos depois. Então, como é que nós poderíamos valorar uma situação como essa? A outra situação são as condições ambientais, visibilidade, aspectos geográficos. Eu já participei de audiência em que testemunhas viu o acusado de homicídio no interior do estado. Não é nenhum dos casos que eu já citei, mas em que a testemunha ela contou que ela estava ouviu os disparos de arma de fogo e foi lá encostado na parede, ao lado daquela parede, vendo assim no canto da parede o acusado com vítima, e viu o acusado realmente disparando a arma de fogo contra a vítima. E era noite, as condições de visibilidade eram muito ruins ali, a distância de onde estava a vítima para onde estava a cena do crime em si era uma distância bem significativa, para ela apontar categoricamente que aquele acusado era realmente quem ela tinha visto. Situação bastante complicada, então esses fatores ambientais aí, eles deverão ser levados em consideração também. Características físicas do agressor, mais ou menos marcante, vamos dizer, por exemplo, aquele que tem algum defeito congênito ou não tem nada de anormal, de diferente em relação às pessoas comuns, né, vamos assim dizer. As condições psíquicas da vítima, aqui está errado, é da vítima, memória, estresse, nervosismo em relação à ocorrência em si. Então, isso influencia, de acordo com a ciência, né? A natureza do delito, com ou sem violência, nós já mencionamos. Grau de violência psicológica, ameaça com arma de fogo em relação a parentes, ou mesmo a própria vítima diretamente ali em cima. É uma situação bastante complicada que deve ser valorada aí. Então, essas informações são muito relevantes. Efeito de foco. O efeito de foco é aquele em que, por exemplo, no caso de crimes que são perpetrados com uso de arma de fogo, arma branca. Então, numa situação como essa, é muito comum das vítimas elas focarem exatamente na arma de fogo e não no acusado em si. Então, ela vai olhar, vai manter uma atenção muito direcionada exatamente àquilo que pode lhe causar mais mal, que é a arma de fogo, é a arma branca, qualquer tipo de instrumento que possa realmente causar o mal, é o foco da sua atenção. E aí o acessório seria o acusado seria o acessório, sim, exatamente pelo fato do foco de atenção ser exatamente na arma de fogo, na arma que seria utilizada na prática da infração penal. Expectativas da testemunha vítima. Esse é um ponto interessante, faltou a fechar parênteses. Pessoas tendem a ver e ouvir aquilo que querem ver e ouvir. São os estereótipos culturais. É uma situação bastante complicada, depende da cultura, depende de onde se vive, depende do que vê, depende do que gosta, depende do que assiste. Então, são situações bastante de cunho subjetivo, que podem influenciar aí no testemunho, no reconhecimento, e deveriam ser valorados aí também. Outros que são extraídos implicitamente e até explicitamente do texto, exatamente o quê? A figura lombrosiana é um aspecto interessante, porque lembra o cientista Cesare Lombroso, que é um italiano, ele foi criminologista, médico, e fundador da Escola Italiana de Criminologia Positivista. Ele sustentava que o crime era um traço característico na natureza humana. Então, é algo imanente à condição do próprio ser humano, é uma correlação direta. E aí a criminalidade era herdada, necessariamente herdada. E o criminoso nato poderia ser identificado por defeitos físicos congênitos, que ele denominou como selvagem ou atáfico, que tem a ver com hereditário. Então, uma figura, por isso que fala uma figura lombrosiana. Na época que eu fiz o curso de formação de oficiais da Polícia Militar e mesmo curso de formação de delegado de polícia, eu pude acompanhar nesses dois momentos estudos relacionados a Cesare Lombroso. E naquele momento identificava um estereótipo da figura do criminoso efetivamente, como ele seria, qual a característica do crânio, qual a sua configuração e formação fisiológica, corporal, atitude.
Então, são situações essas que caracterizariam a figura do criminoso, efetivamente. E aí isso prevaleceu por muito tempo, hoje já está desmistificado esse ponto de vista, mas no vulgar popular é muito comum ainda se falar da figura de Lombroso. Até a título jocoso pode ter uma brincadeira de mau gosto com uma pessoa, falando que ela, olha, você entra na característica do Lombroso aí. Você tem a característica do criminoso apontado por Lombroso. Então, é uma figura lombrosiana, que é o termo que eu coloquei aí no texto. Pois bem, feita essa observação, é algo que pode influenciar aí no valor da testemunha e no reconhecimento. Outra situação importante a ser destacada é o efeito compromisso, que é exatamente o quê? Identificação incorreta quando analisa muitas fotografias e elege uma delas. Ou seja, a autoridade apresenta várias imagens de pessoas ali que poderiam ser, dentre elas pode ou não ter acusado, e aí naquela imagem, mesmo não reconhecendo ninguém diretamente, assim, sabendo que pode ter um acusado ali, aponta alguém exatamente como resposta, como se fosse um compromisso dela, assim, para lá, mas se eu fui acionado pela autoridade, eu tenho que dar uma resposta, não posso ficar em aberto. Existe esse fenômeno do efeito compromisso, eu nunca vi situação concreta, mas quem escreveu o artigo pode entender que era relevante considerar aí o efeito compromisso da testemunha, em especial da testemunha e da vítima, em alguns casos, de dar uma resposta positiva para a autoridade que está indagando quem seria o acusado. Em especial, aí nós destacamos no reconhecimento fotográfico. Um estudo ainda, né, na linha desses textos que nós apontamos aí, nós temos o estudo de Buchholz, ou algo semelhante a esse nome que eu acabei de falar. Esse profissional, ele simulou um roubo com 141 estudantes. E 7 semanas depois, nós observamos o seguinte: diante de 6 fotografias, o resultado foi 60% de identificação incorreta, dos quais 40% selecionaram uma pessoa da cena do crime, mas que era inocente. Então, o resultado mostra a fragilidade que é essa forma de reconhecimento. Outra situação ainda, outro estudo, né? Montado o reconhecimento, uma outra perspectiva. Informado aos que deveriam proceder à identificação que o autor estava, aí prestem atenção que é provavelmente presente, ou seja, vou repetir. Informado aos que deveriam proceder à identificação que o autor estava provavelmente presente, e na verdade não estava, dentre aquelas imagens que foram mostradas, o resultado foi 78% deles reconheceram erroneamente. No entanto, uma situação bastante interessante é que, quando avisaram que o autor podia, entre aspas, não estar presente, aí no caso o resultado foi de 33% de reconhecimento. O que nós observamos exatamente o quê? Por exemplo, aí entra um pouco da lógica lá do efeito compromisso que a gente mencionou no slide anterior, que é exatamente, no caso, quem estava indagando do reconhecimento já falou que, olha, provavelmente o acusado está presente, é uma situação afirmativa, uma situação que dá a entender que com um grau talvez, de probabilidade maior, e aí 78% reconheceram. Em uma outra condição, quando avisaram que aí já é exatamente negativo, que o autor não poderia estar presente, aí 33% reconheceram. Então é uma situação realmente que, no meu ponto de vista, fragiliza aí o resultado do reconhecimento. Então é uma situação bastante complicada. Vi também comentários aí na internet relacionados a essa temática envolvendo a obra Les Misérables, do romancista Victor Hugo, do ano de 1862. Inclusive, vários filmes aí na mídia, muito bons, por sinal. Um deles eu assisti, que é o do Liam Neeson. Fantástico o filme, mostrando a história do condenado Jean Valjean. E esse camarada aí, ele de condenado, ele foragido há bastante tempo, ele prosperou na vida e virou até prefeito de uma cidade lá na França. E aí, dentro desse contexto, uma pessoa foi acusada como se fosse ele, estava para ser condenada. E aí
Aí tem todo o desfecho que é interessante assistirem também, mas mostra exatamente as discussões em relação à condição da pobreza humana, a condição do sistema jurídico que imprimia condenações às pessoas, as testemunhas que estavam acusando aquele outro lá em nome dele eram testemunhas oculares que reforçaram que aquela outra pessoa era quem estava sendo acusado, que mereceria ser condenado. E aí mostra exatamente a fragilidade desses testemunhos. Pois bem, explicadas essas situações, eu vou citar um outro caso concreto. Busquei na internet referências sobre ele, mas não encontrei. Eu vi na imprensa que é exatamente um episódio que ocorreu lá no estado do Paraná, numa praia, em que a vítima e seu namorado foram atacados por uma pessoa lá, e aí o namorado foi assassinado, o acusado tentou matar essa menina, já era adulta, evidentemente, mas ela conseguiu sobreviver, e aí, posteriormente, na investigação, no Trump, teve uma repercussão, inclusive, nacional, esse episódio, e aí ela pôde, no âmbito da investigação, não me recordo se foi no âmbito da investigação policial ou em juízo, me parece que foi na investigação policial, foi feito o reconhecimento de algumas pessoas que poderiam estar envolvidas na cena do crime. E eu vi na imagem as duas pessoas lá, uma delas poderia estar presente na cena do crime. Acontece que, ao fazer o reconhecimento, essa vítima que sobreviveu, ela reconheceu um deles. Até aí tudo bem. O problema é exatamente o seguinte, é que na análise do corpo de delito, na análise do local do crime feito pelo exame de corpo de delito, a perícia ela constatou exatamente que, com os vestígios que foram encontrados, depois foi feito o exame de DNA de algumas pessoas que estavam sendo acusadas em outros casos lá, e foi identificada uma pessoa que não tinha nada a ver com a pessoa que foi apontada por ela. Então ficou exatamente uma questão. O reconhecimento da vítima como autor, ela atestando com certeza absoluta que foi o autor da prática do crime, em relação a outra, o que eu vi lá, as duas eram bem parecidas, que a perícia atestou que alguns objetos que foram encontrados na cena do crime pertenciam a ela. Vamos dizer, quem prevalece? Eu não vi resultado desse julgamento, mas mostra aí a contraposição da informação da vítima pelo reconhecimento em relação à análise pericial. É uma situação complicada para ser objeto de julgamento, não sei o desfecho disso, tentei achar, mas não consegui. Mas mostra exatamente aí o peso dessas provas e a necessidade do juiz sopesar aquilo que vai considerar válido ou não, e conforme o caso, né, do homicídio, seria o júri aí que deveria proceder ao julgamento. Essa é uma matéria bastante polêmica, bastante interessante, que refoge bem aí ao direito, mas o direito deve se valer aí de outras áreas do conhecimento científico para poder buscar efetivamente a verdade real, por meio da psicologia social, psicoterapia, psicologia, psiquiatria, etc. Outras áreas do conhecimento que podem robustecer o valor probatório oral, seja do acusado, seja da vítima, seja das testemunhas. E aí são temas aí bastante importantes que nós não podemos negligenciar a sua efetiva e cabal discussão. Ok? Essa notícia nós temos. Família diz que produtor está preso injustamente há 15 dias após reconhecimento por foto. Em relação à figura do reconhecimento pessoal, aplica-se o artigo 185, parágrafo 8º do CPP, que possibilita a sua ocorrência por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico, mas deve ter acesso ao advogado obrigatoriamente. Pois bem, feitas as observações em relação ao reconhecimento pessoal, nós vamos falar sinteticamente em relação ao reconhecimento de objeto, que não tem muito o que dizer. O artigo 227 estabelece lá que deverá ser observado o que for aplicável em relação ao reconhecimento da pessoa. Em relação ao objeto, nós podemos falar que seria o produto do crime, seria o instrumento da prática da infração, seria o reconhecimento, por exemplo, no caso da vítima, em relação ao bem que foi furtado, foi roubado. Então, o objeto envolve tudo, envolve produtos e envolve instrumentos da prática da infração penal.
Então, tudo que foi falado, tudo que foi explicado em relação ao reconhecimento de pessoas, guardadas as devidas proporções, nós deveremos replicar em relação aos objetos que tenham relação aí com a prática da infração penal. Ok? E aí já vamos entrar em outro ponto, em outro bloco, com certeza.